Muito boa tarde, bem-vindos ao meu curso virtual de História da América. Nós vamos ver agora a nossa aula sexta. Nessa primeira parte, eu vou procurar explicar para vocês o que Miguel Leão Portillo chama de filosofia náhuatl. Eu acho que é melhor falar deste tema do que falar propriamente como se realizou a conquista do México. Tem o PDF do artigo do Eduardo Natalino no Sistema Mudo, que vocês podem ler, e está muito bem explicado, muito detalhado como se processou a conquista, a bibliografia sobre o tema, mas eu acho que é mais desconhecido esse assunto que o Miguel León Portilla trabalha, principalmente em duas obras dele, né? Um que realmente chama-se assim mesmo, La Filosofia Náhuatl, e outro que eu tenho aqui, são Los Antiguos Mexicanos, né? Os antigos mexicanos, onde Leão Portilla vai explicando como é que era a forma de pensar, como é que era a educação, como é que era a relação entre pais e filhos, professores e alunos, como é que eram os poemas e as poesias que podem ser encontradas nos antigos códices mexicanos, né? Ele fez um grande trabalho de investigação para procurar essas fontes e depois para traduzi-las e facilitar para o grande público, né? Há um primeiro ponto, né? Há um primeiro ponto que vale a pena pensar, que é assim, normalmente, pelo teor, pelo conteúdo das poesias, né? Da literatura, da reflexão filosófica, a gente percebe o patamar em que a civilização, uma determinada civilização, uma determinada cultura se encontra. Então, eu vou procurar precisamente isso, quer dizer, vocês tirem as consequências, vocês se posicionem, né, sobre o patamar da cultura indígena, da cultura mesoamericana, da cultura mexica, né, tendo em conta, né, que do ponto de vista da colonização, do ponto de vista da conquista, a maior parte, né, do período em que, vou dizê-lo de outra forma, a justificação, né, a justificação que a coroa de Castela encontrou para fundamentar, para legitimizar a sua estadia na América, foi precisamente que os indígenas eram inferiores, que eles eram humanos, né, racionais, sim, mas que estavam num nível de criança, que deveriam ser tutelados, que deveriam ser educados como crianças para que depois atingissem um estágio já de homem adulto. Bom, tudo isto é negado, do meu ponto de vista, tudo isto é negado nitidamente pelo que eu vou ler para vocês agora nessa aula. Eu queria começar lendo um poema que me parece muito significativo, né, onde dá uma dimensão, né, da preocupação que eu gostaria de chamar assim, da preocupação existencial, né, dos mexicas, né? Vou ler para vocês. O dador da vida brinca com os homens. Perseguimos apenas um sonho. Oh, meus amigos, nossos corações confiam, mas ele, o Senhor da vida, de fato, brinca conosco. Comovidos, gozemos, no meio do verdor e das pinturas. É o dador de vida que nos faz viver. É ele quem sabe, ele quem determina como morreremos os homens. Ninguém, ninguém, ninguém de verdade
vive na Terra? Será que acaso de verdade se vive na Terra? Nem para sempre na Terra, apenas um pouco aqui. Mesmo que seja de jade, quebra. Mesmo que seja de ouro, rompe-se. Mesmo que seja penas de quetzal, se desgarra. Nem sempre aqui na Terra, apenas um pouco. Eu acho que esses dois poemas que eu acabo de ler para vocês dão uma dimensão da fugacidade, né? Da fragilidade, né? Da vulnerabilidade, né? E da transcendência. Né? Por um lado, há uma percepção clara, né? De que estamos nas mãos do dador da vida. É Ele que nos cria, é Ele que nos coloca aqui na Terra e é Ele que decide quando é que vamos morrer. E Ele, na verdade, está de brincadeira conosco. Né? A gente não tem o controle. Né? A gente está na mão dele. Né? E aí dá a impressão de que somos fortes, dá a impressão de que somos ricos, ou dá a impressão de que somos até bonitos, não? O ouro, o jade, a jade, a pena de quetzal, né? E tudo isso desaparece, quebra, se rompe, se desfibra, né? Então, é muito tênue, é muito curto o tempo que vamos ficar aqui, é muito pouco. Né? Isto dá uma percepção, um existencialismo e um humanismo muito profundo e muito arraigado. Né? Uma civilização que já se questionou muito, né, sobre o sentido da vida, né? O porquê que estamos aqui, né? A troco de que é a existência. Né? E ainda, né, um poema que nos dá uma dimensão com relação ao próprio homem. Será mesmo que os homens são de verdade? Porque senão o nosso canto já não é verdadeiro. O que está mesmo em pé? O que é que virá a sair bem? Veja, aqui é uma questão, né, que é a seguinte: será mesmo que o homem é verdadeiro? Do ponto de vista da filosofia náhuatl, né, a verdade não tem a ver com as essências, né, de Platão ou de Aristóteles. Né? A questão da verdade é uma questão analisada e vista de muitos pontos de vista por muitas culturas diferentes. Né? Como vocês sabem, a cultura ocidental, cultura grega ocidental, quando fala sobre a verdade, está na origem, quando começa a filosofia grega, está preocupada com saber qual é a essência das coisas. Né? O que é o homem? Então a resposta vai ser: o homem é um animal racional. Né? O que é uma árvore? É uma planta que cresce, que tem uma sávia, etc. Então, há uma resposta essencialista, né, para a questão da verdade. O que é uma coisa? O que as coisas são? Né? Agora, aqui, quando fala de o homem, né, de verdade, um homem verdadeiro, né, está dizendo que é algo que precisa ficar em pé, né, que precisa ser sólido, para que saia bem, né, para que dê certo, precisa ter fundamento. Né? A verdade do homem é o seu próprio fundamento, é a sua própria coerência. Né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso daí, mas já é um passo na frente, já é um ponto interessante para começarmos a entender como é que os mexicas se viam a si próprios, né? E se entendiam a si próprios. Para que houvesse uma educação verdadeira, ou seja, para que esse homem ou essa mulher fossem educados verdadeiramente, para que fossem homens verdadeiros, né? Era preciso, olha só que coisa interessante, é o que falava
o Sahagún na outra aula, né? Era preciso que houvesse um autocontrole, uma disciplina e uma fortaleza e temperança, né? Porque só dessa forma é que os homens conseguiriam ter um bom coração. Né? O que caracteriza, o que dá fundamento ao homem é ter um bom coração. Né? Para que tenha um bom coração, é preciso que haja um processo de fortaleza, de temperança, que vai gerar o autocontrole. Né? Agora, que sentido tem ficar falando disto ou desta forma? É assim, eles têm consciência, e nesse sentido houve muita semelhança com o mundo cristão, né? Os mexicas têm consciência de que existem as paixões, existem as virtudes, existem os vícios, e que o homem pode ser, ele é abalado, né? Ele é pressionado pelas circunstâncias, pelas vicissitudes da vida, né? Eh, recebe pressão externa e interna, né? E é preciso que haja, que o homem seja alguém que permaneça, né? Que tenha fundamento. Esse fundamento e essa permanência é dada pelo coração, pela força do coração. Né? Vou ler para vocês. Né? Isso aqui também é do Leão Portilha. Um coração firme como a pedra e um rosto sábio, dono de uma casa e de um coração hábil e compreensivo. Esse é o retrato do ser humano. Esse é o retrato, vamos chamar assim, do homem mexica ideal. Né? Alguém que tem um rosto sábio e um coração forte, firme como a pedra. Né? Que ao mesmo tempo sabe ser compreensivo. Né? É interessante isso. Né? Porque, em geral, né, o coração firme como a pedra tende a ser rigorista, tende a ser intolerante, né? Tende a ser duro como a pedra. Né? Mas não é isso. Né? Quer dizer, ele tem que ter um autocontrole. Né? E o Portilha diz, né, e nesse sentido ele estabelece um paralelo, né, com a filosofia cristã, com a filosofia moral clássica que vem dos gregos e que está ressignificada pelos cristãos, né, de que a preocupação nas escolas, né, com relação às crianças e aos jovens, era procurar ensinar, né, a que as pessoas enxergassem, entendessem, vissem, né, o conveniente e o reto, né, as coisas que permanecem. Quer dizer, quando os mexicas falam sobre o que é que devem ensinar para os seus jovens, né, eles falam, os sábios falam que precisam ensinar aquilo que permanece, não aquilo que é frágil, é efêmero, que desaparece, né, diante das circunstâncias de cada dia. Não, aquilo que permanece. E aquilo que permanece, né, é aquilo que é conveniente. E eles davam um exemplo, aquilo que é conveniente ao homem. Né? Agora, você pode entender aquilo que é conveniente de várias formas. Né? Você pode entender o que é conveniente numa chave que hoje chamaríamos de relativista. Né? Quer dizer, o que me interessa, vamos dizer assim, uma conveniência mediada por Maquiavel. Então, o que é conveniente para mim é aquilo que me permite conseguir os meus objetivos. Pronto. Né? Isso é maquiavelismo mais ou menos puro. Né? Mas não era isso. Né? O Leão Portilha fala que não era isso que os mexicas falavam. Né? Assim como não era isso, né, que os cristãos, vindos da tradição greco-romana, falavam com relação à conveniência, o que é conveniente para o homem. O que é conveniente? O que é conveniente é aquilo que é ajustado, aquilo que é justo. Aqui é um ponto importante para entender até toda a dinâmica do meu curso. Né? Quando a gente fala sobre o que é justo, né, nós temos uma tendência a pensar em termos legalistas. Né? Então, precisamente porque estamos no século XXI, né, e estamos num processo de codificação legislativa que vem desde o fim, metade do século XIX, pelo menos, né, com Napoleão, né, o Código Napoleônico, de certa maneira, fixou
um rumo para o entendimento da justiça e do justo, né? E nós pensamos normalmente que o que é justo é sempre determinado ou equacionado ou dado pela lei. Não era isso que se pensava nem no século XV, nem no mundo mexica, nem no mundo cristão. O que é justo é aquilo que é ajustado, como uma luva, né? Aquilo que é ajustado, aquilo que é conveniente, é aquilo que, dizer, o que entra nesse dedo não é igual ao que entra neste dedo, né? São formas diferentes, cada um tem as suas circunstâncias diferentes. Então, a adequação, né? O que é conveniente, diz o Leão Portilha que os mexicas o comparavam com analogias de comida, né? O que é conveniente é aquilo que me faz bem, né? Se eu como uma comida que me faz mal, é porque essa comida não é conveniente, né? E, e se eu como uma comida que me faz bem, né? Eu me sinto bem, eu estou mais, eu me aperfeiçoo, eu sou um bom homem, eu me sinto melhor, né? Então, há um poema, né, que longo que eu queria ler para vocês, que é o que fala o pai para a sua filha quando ela mais ou menos tem 10 ou 12 anos, né? Então, diz o pai, náhuatl, revela para sua filha, com palavras simples, a antiga doutrina dos seus maiores, né? Dos seus velhos, dos seus anciãos. O legado onde deveriam receber os rostos e os corações, né? Então, esse aqui é o legado. Você, minha filhinha, é meu sangue, minha cor, e em você está a minha imagem. Agora me escuta. Você vive, você nasceu porque foi nosso Senhor, o dono da cerca e do que está junto, que te enviou, o fazedor de gentes, o inventor dos homens. Agora olha por si mesma e percebe: aqui não há alegria, aqui não há felicidade, aqui só há angústia, preocupação e cansaço. Por aqui surge e cresce o sofrimento e a preocupação. Aqui na Terra é um lugar de choro, de muito choro. É um lugar onde se perde o alento, onde é bem conhecida a amargura e a desesperança. Um vento como de obsidianas sopra e se desliza sobre nós. É um começo. A filha tem 10, 11 anos, vai começar, vamos dizer assim, a fase da puberdade. E o que o pai está dizendo, aqui é um lugar de tristeza, né? E dá uma metáfora que é linda, né? As obsidianas são aqueles punhais, né, que cortavam, né? Um vento de obsidianas sopra e desliza sobre nós, né? Escuta, minha filha, minha criança, não é lugar de bem-estar aqui na terra, não há alegria e não há felicidade. Se diz que a terra é o lugar de uma alegria penosa, de uma alegria que bate no coração, que dói no coração. É assim que dizem os velhos, para que não andemos sempre chorando, para que não estejamos cheios de tristeza, o Senhor nosso nos deu aos homens o riso, o sonho, os alimentos, nossa força e nossa fortaleza, e finalmente o ato sexual, pelo qual se semeia a terra de gentes. Tudo isto embriaga a vida na terra, de maneira que não estejamos sempre chorando. Mas mesmo que assim fosse, se saísse a verdade, se fosse verdade que somente se sofre aqui na terra, se fossem assim as coisas aqui na terra, será então o caso de ficar sempre com medo?
Será que é preciso viver temendo? É preciso viver chorando? Eu acho interessante, né, esse questionamento que o pai está fazendo para a criança, porque ele não está dando resposta. Ele está fazendo a criança, que já começa a ser uma menina, que começa a ser uma moça, pensar por si própria, né? E o que ele está dizendo é, realmente, esse mundo, essa vida aqui na Terra, é de choro e é de dureza, né? Mas isso não é suficiente para que a gente leve uma vida de tristeza e de choro. Por quê? Porque o mesmo Deus que nos deu esta vida também nos deu o riso, e nos deu o sonho, e nos deu o ato sexual. A gente pode se realizar no outro, na outra. Quer dizer, nós podemos continuamente, né, estar numa atitude ou de choro ou de alegria, ou de esperança e de sonho. Por que se vive na terra? Por que há senhores e há autoridade e há nobreza? Quem é que anda dizendo sempre que é assim que é na terra? Quem anda dizendo que é para viver diante da morte? Há fã, há vida, há luta e há trabalho. E se procura mulher e se procura marido. Isso é a vida na terra. Uma vida que consiste, né, num afã, numa luta, num processo, né, onde a gente procura o outro, outrem, procura o outro, procura a outra, procura ir além de si mesmo, né, num processo que não necessariamente precisa ser triste, não necessariamente precisa ser doloroso, mas não há como fugir dessa tristeza e dessa dor. Quer dizer, aqui não há uma utopia feliz. Aqui não há uma ilusão de felicidade. Aqui há uma felicidade possível. Uma felicidade possível que se encontra muitas vezes. Olha só, ainda é o pai falando. Me escuta, perceba. É assim que é na terra. Não sejas fútil. Não andes com quem for. Não fique andando sem rumo. Como você deve viver? Como você deverá andar aqui por pouco tempo? Dizem que é muito difícil viver na Terra, que tem espantosos lugares de conflitos. Você, minha moça, minha pequena, vou te dizer qual é o teu ofício, o que você terá de fazer. Durante a noite e durante o dia, consagra-te às coisas de Deus. Muitas vezes pensa nele, que é como a noite e como o vento. Faz-lhe súplicas, invoca-o, chama-o, reza, roga, aqui é roga, pede muito quando estejas no lugar onde dormes. Assim, o teu sonho será um sonho gostoso. E a primeira dica, né, que os mexicas estão dando para seus filhos é: confia em Deus, fica tranquilo, confia em Deus, pede as coisas para Ele, né? Vai vivendo, né? E vai, né, como diz aqui, pensando nele, vai invocando, né? Dessa maneira você dormirá tranquilo, dormirá com a consciência tranquila. Não fala a palavra consciência, mas evidentemente os cristãos, quando escutam isto daqui, quando leem isto daqui, um Bernardino de Sahagún que lê isto daqui, imediatamente estabelece analogias com os princípios cristãos. É, ainda mais uma coisa, olha só. Por um lugar difícil, caminhamos. Andamos aqui na terra, sempre no precipício. De um lado, o abismo, e de outro lado, o barranco. Se você não for pelo meio, cairás ou de um lado ou de outro. Só no meio é que se vive. Só no meio é que se anda. Então, é tão fácil, né,
identificar isto com o justo meio de Aristóteles, com a ética Nicômaco. Não necessariamente era isso que ele estava querendo dizer, né? Mas foi assim que foi entendido, né? Quer dizer, o pai está falando para a filha, né, que é preciso andar no caminho do meio, não ficar nem de um lado, nem para um extremo, nem para outro extremo. É o mesmo conselho que estava sendo dado a Nicômaco, né? A virtude está no meio. Não está nem de um lado extremo, nem do outro lado extremo, né? Bom, acho que só me falta agora dizer, né, que há um último trecho aqui que me parece que vai dar conta da última coisa que quero falar, né, que é assim: eu digo para vocês, será mesmo por um breve tempo, será como a flor do elote. Será assim que viemos a abrir-nos e será assim que viemos a conhecer-nos sobre a terra. Será, né, como o desabrochar de uma flor, né? Será tudo assim intenso e curto. Viemos aqui na terra para murchar. Então, que desapareça agora o desamparo, que saia de nós a amargura e que venha a alegria. Em paz e em prazer, passemos a vida. Vinde e vamos nos alegrar. Que não haja rostos tristes, porque a terra é muito larga. É interessante, isso aqui dá uma dimensão do carpe diem, né? Mesma coisa que na civilização clássica, né? O que está dizendo é, de fato, é duro, é triste, é difícil viver, né? E tudo se passa em pequenos flashes de tempos, né? Mas podemos alegrar-nos, né? Podemos, podemos conhecer-nos, né? Podemos, como diz aqui, fazer desaparecer a amargura e ser alegres, né? É, até agora, o meu coração compreende a vida. Eu escuto um canto e eu contemplo uma flor. Tomara que não murche. É esse presente contínuo, né? Quer dizer, é essa atenção ao presente, ao momento, ao que está aqui e agora, né? É, isso dá uma sensação de, por um lado, de fragilidade, né? De como a vida é curta, como o tempo é breve e como, portanto, precisamos ser intensos enquanto vivemos. Flores com ânsia, meu coração deseja. Eu sofro com o canto. Só há cantos na terra, cantares, cantos na terra. Eu quero flores que durem nas minhas mãos. Bonito isso daqui, né? Eu quero flores que durem nas minhas mãos. Onde encontrarei essas flores formosas? Onde encontrarei os cantares formosos? Bom, e com isto aqui eu encerro as minhas reflexões, né, com relação à filosofia náhuatl, né, dizendo ainda, né, um último poema que León Portilla coloca como destacado, né, porque
Como ele diz, é o que de alguma maneira representa toda essa civilização. Flores e cantos, flores e cantares. Talvez a única maneira de dizer palavras verdadeiras na Terra. Interessante isto, né? Muitas vezes a gente perde a noção, né, de que mais do que blá, 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 né, as palavras verdadeiras se exprimem através da poesia. Um poema diz muitas vezes mais, muitíssimo mais, né, do que milhares de argumentos carentes de sentido. Bom, era essa a aula que eu queria falar para vocês sobre a filosofia náhuatl. Eu sou o professor Rafael Ruiz e esse aqui é meu curso virtual de História da América. Muito boa tarde.